Salve, salve, meu querido aluno, tudo bem contigo? Eu sou o professor Thiago Vidal e hoje o nosso bate-papo vai ser em relação ao direito administrativo. Mais especificamente, vem aqui comigo, ó, se liga, roteirinho da nossa aula, serviços públicos. A gente vai fazer um recorte dentro desse tema que recorrentemente aparece em editais de concurso e a gente vai pautar aí os conceitos, princípios, pelo menos aqueles de maior relevância, e a classificação. Aquela classificaçãozinha marota que prevalece na doutrina e na jurisprudência, porque você bem sabe que quando a gente fala de princípios e classificação na área do direito, sempre é aquele rolo, é aquele balaio de gatos. Mas eu vou esquematizar, estruturar para vocês bem bonitinho, para a gente deixar tudo organizado. Então, olha só, obviamente, quando a gente analisa um instituto dentro do direito administrativo, a gente precisa saber delimitá-lo, ou seja, qual é o seu conceito, qual é a natureza jurídica. Legal? Então, para que a gente entenda qual é o conceito de serviço público, embora pareça simples, já te aviso de antemão, o pau come na doutrina. Como assim, professor? Tem muito entendimento divergente sobre o conceito de serviço público. Então vem comigo, a gente vai construindo o raciocínio paulatinamente, ok? E aí a gente vai entender de uma vez por todas essa ideia. Quando a gente pensa em serviço público, a gente vai ter que pensar, a princípio, na administração pública, ok? Administração pública, beleza? E aí já canto a bola aqui para você. Falou em administração pública, sempre muito importante que nós saibamos, que a gente consiga compreender qual é a sua estrutura. Porque é através da distinção, dos apontamentos, do reconhecimento da estrutura da administração que a gente começa a pensar em serviço público. Beleza? E quando a gente fala em administração pública, a gente pensa em administração direta, ok? E administração indireta. Show de bola? Em momento oportuno, a gente vai ver que essas nomenclaturas aqui às vezes perturbam dentro do tema serviço público, mas eu vou pontuar com vocês. O importante é que saibamos que a administração pública como um todo, ela presta serviço através dos entes políticos, administração direta, ou através de entidades administrativas. No final das contas, meu aluno, a ideia é, se a atividade, se o serviço é desempenhado pela administração pública, qualquer estrutura que seja que a componha, a gente pensa em serviços públicos. O problema, entre aspas, que a gente vai ver é que, além da administração pública como um todo, é possível, ok, que a administração ela chame um particular, olha aqui o particular, para que venha a prestar serviços públicos em seu nome. Mesmo dotada de toda uma estrutura, né, de diversas pessoas jurídicas, diversos órgãos públicos, a administração pública, dependendo da área de atuação, ela prefere chamar um particular para vir prestar serviço em seu nome. Ok? Que é o que a gente vai ver que acontece em relação às chamadas delegatárias. Legal? Grava esse nome. Por quê? Porque quando a administração pública ela repassa a prestação de serviço a entidades de natureza particular, estas entidades, pessoas jurídicas, dependendo da modalidade, pode ser até pessoa física, consórcio, são chamados de delegatários. Ok? Ocorre o fenômeno que a gente conhece por descentralização, por colaboração. Jesus Cristo, professor, escreve essa pica aí. Olha só, quando a administração ela repassa a execução do serviço público ao particular, a gente tem a chamada delegação. Delegação, ok? Ou também conhecida como descentralização por colaboração. Então, se liga que são expressões sinônimas. Descentralização, ok? Descentralização por colaboração. Colaboração.
Muito cuidado, não confunde descentralização por colaboração com descentralização por serviço, beleza? É exatamente nesse ponto que a banca vai querer te pegar. A descentralização por colaboração é quando a administração repassa a prestação de serviços ao particular. Quando a administração ela repassa a prestação de serviços dentro do próprio âmbito, do seu próprio âmbito, ou seja, a administração direta cria estruturas da administração indireta, aí a gente tem a chamada descentralização por outorga ou por serviço, perfeito? Mas a gente vai esquematizar tudo isso aí em momento oportuno. Por que eu estou recriando? Na verdade, a gente está analisando, reanalisando outros tópicos lá de organização da administração, para que você consiga ver onde está a prestação de serviço, para que aí então a gente consiga conceituá-lo, ok? Então, quem presta serviço público? A administração pública, seja direta ou indireta, e também os particulares. Fechado? A ideia, o conceito de serviço público gira em torno desse raciocínio que eu construí aqui para vocês. Vamos ver só? Vem comigo aqui no material. Se liga, se liga, se liga. Tá aí o conceitinho. Muito embora, como eu já havia dito no início desse nosso bate-papo, exista discussão, eu tomei como doutrinador o professor José dos Santos Carvalho Filho, tá? As bancas usualmente adotam esse raciocínio, ele é mais abrangente, então nós podemos nos valer também dessa ideia. Qual que é o conceito, então, nas palavras do professor Carvalho Filho? Serviços públicos são todas as atividades prestadas pelo Estado, leia-se aqui a administração pública, direta ou indireta, ou por seus delegados. Para aí. Professor, mas eu estou prestando concurso para carreiras policiais, não é Delta. Calma, seu puto, se liga, não estou falando de delegado de polícia, não. Lembra que eu falei para vocês dos delegatários? Quem são? Particulares, ok? Que colaboram com a prestação de serviços em nome da administração. Então, quando aparecer essa expressãozinha delegados, delegatários, a gente pensa em quem? Nos particulares. Fechou? Volta comigo aqui então. Basicamente, sob regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Quando a gente lê essa expressãozinha direito público, a gente tem que pensar o quê? No conjunto de prerrogativas e sujeições especiais, os quais se submetem à administração pública e, nesse caso, também os particulares. Perfeito? Então, resumindo, para a sua prova, o que você tem que levar? Algumas características. Eu elenquei 4 principais para vocês, ok? Então, olha só, primeira característica é uma atividade concreta, ou seja, a prestação de serviço público é uma atividade material, é a realização de uma atividade. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, né? Segunda característica, possui natureza ampliativa e não restritiva. Então, a ideia de prestação de serviços públicos, embora seja dotada daquelas prerrogativas de direito público, a gente não vai falar em restrição, em tolimento de direitos, joia? Na verdade, é o contrário. A prestação de serviços possui uma natureza abrangente, que vem a ampliar direitos e garantias do particular. Terceira característica importante, praticado sob regime de direito público, tá? São raras as hipóteses em que a gente consegue enxergar a prestação de serviço público sob a ótica, sob o palio do direito privado. Perfeito? Então pode adotar que se vier na sua prova a questão da prestação de serviços públicos, por quê? Porque possuem características que extrapolam a prestação de serviços no âmbito da iniciativa privada. Fechou? E última característica, olha só, muitíssimo importante, é obrigatória a presença do Estado prestando esse serviço, seja de forma direta ou indireta.
Como assim, professor? Já deu balaio de gatos aí. Prestando direta, indireta? Olha, se liga. Quando a gente fala na prestação de serviço público de forma direta, esquece um pouquinho essa classificação e pensa só na administração. É ela prestando serviço, ok? Seja através da União, seja através de uma fundação pública, enfim. Quando a gente fala na prestação de serviço indireta, a gente vai pensar em quem? Nos particulares. Eu sei que para quem tem o primeiro contato com a matéria pode causar certa confusão. Pô, serviço público direto, indireto, administração direta, indireta? Fica tranquilo que dentro das classificações a gente vai analisar isso de forma pormenorizada. Ok? O importante, desculpe, é que saibamos que tanto a administração quanto o particular pode prestar serviço público. Fechado? Tranquilinhos? Então o conceito está aí. Agora a gente vai analisar quais, pelo menos os principais, os de maior relevância e quais são os mais cobrados. São os princípios. Professor do céu, princípio é chato pra caralho, a gente tem que estudar isso. Tem. Vide as últimas provas, tá? Carreiras policiais, muito embora, né, ela venha querer dar aquela peneirada, o concurso venha peneirar, né, os agentes para que fiquem lá na ponta da lança, né, os operacionais, a gente precisa ter fundamentos, olha que bonito, substratos, para que a gente possa desempenhar as funções do nosso cargo com propriedade. E nada melhor fazer isso do que pautado em princípios. Então, toda matéria, todo tópico que aparece no seu edital dentro do direito administrativo envolve princípios específicos. Lembrando que os princípios gerais da administração pública, que estão estampados lá no artigo 37, caput da Constituição, prevalecem também. Obviamente, estamos a tratar de administração pública. Só que estes princípios que eu trouxe para vocês são específicos, ok? Então vem comigo aí, se liga, de olho no nosso materialzinho. Primeiro princípio é o princípio da continuidade. Os serviços públicos não devem sofrer interrupção via de regra. Busca-se evitar o colapso nas atividades públicas. Então, qual que é a ideia do princípio da continuidade? Vamos esquematizar aqui para você se organizar aí no seu materialzinho, ok? Então, a parte principiológica, princípios, repito, a gente vai tratar aqui quais são os mais relevantes, existem outros, ok? Primeiro princípio, o princípio da continuidade. Esse princípio aqui, ele é meio óbvio, né? Se a administração pública, ela desempenha atividades concretas, materiais, para consecução, para alcance do interesse da coletividade, e grosso modo, a administração pública ou o particular que presta serviços em seu nome não pode deixar a população na mão. Então a ideia, e essa é a regra, mas a gente vai ver que não é absoluta, é que a prestação de serviços públicos se dê de forma contínua, ininterrupta. Professor, é bem óbvio esse princípio. Sim, só que existem algumas situações bastante pontuais que permitem a interrupção da prestação de serviço, ok? Então, perceba, a continuidade significa que é a regra, só que existem exceções em que é possível a sua interrupção. Quer ver só? Vem comigo de novo no material. Se liga, porque a Lei 8987 de 1995, que é a Lei de Concessões, em seu artigo 6º, parágrafo 3º, elenca situações em que se permite a descontinuidade do serviço público, sem violação ao referido princípio. Quais são essas hipóteses, professor? Primeira, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Essa é a primeira hipótese. Então vamos anotar aqui, princípio da continuidade, ele admite exceção? Admite. Observação, ok? Observação. Primeira hipótese, questões técnicas. Questões técnicas. Como assim, professor? Dá um exemplo. Se liga, imagina só
que tem uma concessionária, um particular que presta serviço em nome da administração na área de energia elétrica, beleza? E aí deu pau, deu ruim, né, num transformador. Obviamente que se deu pau no transformador, você não vai conseguir, se for próximo, né, a região próxima à sua casa, você não vai ter acesso à energia. Por quê? Por problemas técnicas, por questões de ordem técnica. Então, é possível a descontinuidade do serviço, é feita a reparação, ok, no transformador, e depois a prestação de serviço na área do fornecimento de energia é reestabelecido. Perfeito? Então, não há como o, em tese, prejudicado particular reclamar, mover uma ação de indenização pela descontinuidade se o problema adveio de questões técnicas. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, volta no material aí comigo. Vamos deixar bem colorido hoje para dar um destaque legal aí, beleza? Vamos colocar de verde aqui, ó. Ou por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Essa segunda hipótese aqui é bastante interessante. Vamos colocar aqui como exceção também, ok? Inadimplemento do usuário. Inadimplemento do usuário. Legal? Perceba, usuário. Olha só o detalhezinho que pode cair na sua prova. O sujeito não pagou lá as tarifas que devia e aí teve a prestação de serviço descontinuada. Por exemplo, na área da energia elétrica. Pode isso? Pode. Só que cuidado, ok? Por quê? A descontinuidade desse tipo de serviço, ela depende de aviso prévio. Então se liga, aqui está o bizu. Obrigatório o quê? Aviso prévio. Joia? Então quem, porventura, não paga a conta de energia elétrica vai receber uma cartinha, né? Eu, já sofri essa situação. A gente costuma deixar normalmente no débito automático, mas às vezes, tira, dá pau no celular, desconfigura o aplicativo do banco e a gente descadastra, esquece de cadastrar de novo. Tá tão acostumado que esquece de pagar a conta. E aí vem a cartinha dando pito na gente. Exatamente a ideia do aviso prévio. Perfeito? Então a ideia aqui do princípio da continuidade, ela pode, a prestação de serviço, ser interrompida desde que por questões técnicas ou inadimplemento do usuário, desde que haja o quê? Aviso prévio. O aviso prévio é exigido em ambas as situações. Tem uma terceira hipótese, que aí não decorre da lei, mas decorre de construção doutrinária, que é a situação de causas naturais, ok? Causas naturais. Joia? Ou seja, fenômenos da natureza. Deu um raio, explodiu a porra toda, e aí houve pane no sistema de fornecimento de energia elétrica para um bairro inteiro da cidade. A doutrina traz como uma causa natural que independe de aviso prévio. E aí também é meio lógico, né, professor? Você não tem pacto com São Pedro para saber quando que vai chover, quando que vai desaguar, quando que vai cair raio. Então a ideia é que as causas naturais também não podem ser utilizadas como forma de arguição de descumprimento deste primeiro princípio. Fechou? Tranquilo? Então, via de regra, princípio da continuidade. Por quê? Porque a gente está falando em atividades de interesse coletivo. Perfeito? Bora avançar aí no material. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, o princípio da atualidade. Olha só que interessante. O que diz o princípio da atualidade aí, professor? Serviço público deve ser prestado com a maior qualidade possível, usando as tecnologias mais atuais, proibindo assim o retrocesso e a estagnação na prestação do serviço público. É exatamente a ideia estampada no artigo 6º, parágrafo 2º, que diz: a atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como melhoria e expansão do serviço. Então, bora anotar aí, princípio da atualidade, aqui embaixo, ó, seguindo a ideia dos principais, princípio da atualidade, ok?
Se liga no exemplo e você vai lembrar desse princípio na hora da prova. Imagina que a administração pública ela queira realizar uma concessão, joia, abre a licitação lá, para fazer uma concessão na área de telefonia. Perfeito? Nesse momento, quando eu estou gravando, nós estamos na transição do 4G para o 5G. Pode ser que você assista e já está, estou no 19G já, professor. Mas a ideia é que as concessões, elas venham a delegar aos particulares prestação de serviço de forma mais moderna e atual possível, com o emprego de tecnologia de ponta, ok? Justamente para se evitar o retrocesso na prestação de serviços. Então, quando a gente pensa no princípio da atualidade, a gente tem que pensar o quê? Em técnicas atuais, ok? Tecnologia, vamos colocar aqui, ó, tecnologia, troquei todas as bolas aqui, tecnologia, ok? Atual, perfeito? Por isso que a gente fala em princípio da atualidade, tecnologia, equipamentos de ponta, porque visa vedar, proibir o retrocesso na prestação de serviços. Fechadinho? Tranquilo? Maravilha? Bora avançar e tem mais princípio? Tem! Se liga! Princípio da generalidade. Tá aí na tela para você. Os serviços públicos devem ser ofertados ao maior número de pessoas possíveis. E também significa que todos os usuários que satisfaçam as condições legais fazem jus à prestação do serviço sem qualquer discriminação, privilégio ou abusos de qualquer ordem. Então, qual que é a ideia, professor, do princípio da generalidade? Bora colocar aqui no cantinho do quadro, ó. Princípio da generalidade, ok? Que é um dos principais que eu separei aqui para vocês. Se liga. Generalidade. Qual que é a ideia desse princípio, então, professor? Prestação de serviços públicos deve ser feita de forma indistinta, ok? Não haverá benefícios, privilégios em relação a determinada camada da população ou da sociedade. Pelo menos é isso que deveria acontecer em tese, ok? Então a ideia aqui da generalidade é a prestação de serviços a todos, ok? Todos que se encontrem, todos que se encontrem na mesma situação jurídica, ok? Na mesma situação jurídica. Ficou espremidinho, mas dá para ver aí tranquilinho, ok? A ideia de generalidade é essa. Nós vamos ver dentro de classificação de serviços públicos que existem, né, os serviços gerais e aqueles específicos, tá? Mas se liga que a ideia aqui é principiológica, perfeito? E aí, para a gente avançar, o último princípio aqui, que também vira e mexe, cai em prova, é o princípio da modicidade das tarifas. O que significa isso, professor? O prestador de serviço público deve ser remunerado de maneira razoável a fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. É essa expressãozinha aí que vai aparecer na prova, ok? Entretanto, os usuários não devem ser onerados de maneira excessiva. Assim, as tarifas devem ser módicas, ou seja, acessíveis. Então, o princípio da modicidade das tarifas, ele tem que ser o meio termo da balança. Ok? Vem aqui comigo. E aí a gente coloca aqui, ó, para ficar completinho no seu material. Ok? A ideia do princípio da modicidade das tarifas. Ok? Modicidade das tarifas. Qual que é a ideia de modicidade das tarifas? O que eu preciso lembrar? Duas expressões chaves. Equilíbrio econômico-financeiro. Ok? Tem que ser bom tanto para a administração pública, para o prestador de serviços, pode ser particular também, quanto para o usuário, beneficiário do serviço. Então, preza pelo equilíbrio econômico,
financeiro, joia? E também a ideia de prestação de serviço sem oneração excessiva, ok? Veda a oneração excessiva. Show de bola? Então nós vamos ver que dependendo da modalidade da prestação de serviço público pelo particular, pode haver a necessidade de uma contraprestação pelo usuário. Essa contraprestação pode ser por tarifa, por taxa, por imposto, não pode onerar excessivamente o usuário. Fechado? Tranquilaço? Vem comigo então. Feita a análise desses princípios, agora a gente vai tocar aí em algum ponto bastante importante, que é a classificação dos serviços públicos. Tá aí na telinha para você. Primeiro a gente vai tomar como ponto de referência a utilização desse serviço. Joia? E aí a gente tem a classificação nos serviços individuais, ut singuli, ok? Expressãozinha latina, pode aparecer na prova, que são aqueles destinados a usuários determinados, sendo possível quantificar o que cada indivíduo utilizou do serviço ofertado. Trouxe como exemplos, serviço na área da telefonia, de gás encanado, água também pode colocar como exemplo aqui, perfeito? Por quê? Qual que é a ideia desses serviços individuais? Você consegue auferir a quantidade de serviço tomado pelo usuário. Se você sabe medir essa utilização de serviço, você consegue cobrá-lo de forma proporcional. Perfeito? Então, quando a gente fala serviço individual para pessoas determinadas, em que você consegue medir a extensão dos benefícios da utilização, da tomada desses serviços pelo usuário, ok? Olha só, se liga, porque isso aqui vai aparecer na sua prova. Sua utilização será custeada mediante pagamento de taxas ou tarifas. Essas palavrinhas aqui são as palavras mágicas quando a gente fala de serviços individuais, ok? Justamente pela situação em que eles podem ser divisíveis, né? Você consegue quantificar o que cada um utilizou. Legal? E em relação à classificação, a gente também tem os serviços gerais, universi, ok? Que são aqueles prestados a toda a coletividade, ou seja, seus usuários são indeterminados e indetermináveis. Por exemplo, segurança pública e iluminação pública. Olha só que importante. Quando a gente fala em serviços gerais, ok? A gente não sabe quem vai ser o tomador, quem vai ser o usuário, quanto ele vai utilizar. É por isso que eu não consigo cobrar uma taxa, uma tarifa. Então, a contraprestação do usuário se dará mediante o pagamento de impostos. Taxas, tarifas e impostos são espécies de tributos. Isso é área lá do direito tributário. Mas para sua prova de direito administrativo, a gente tem que saber serviços individuais, taxas ou tarifas, serviços gerais, impostos. Ok? Vem comigo no material. Olha só, como não há prestações individualizadas, tornando assim impossível estabelecer um valor adequado e justo a ser cobrado do beneficiário como remuneração pela prestação, por isso não são remunerados por taxas, mas sim por meio dos impostos. Então, cuidado, tá? Não vai cair no senso comum. Ah, eu pago imposto, eu tenho que ter. Em tese teria prestação de serviço na área de asfaltamento, de recapeamento das vias, na área de iluminação pública, na área de segurança pública, né? Muita gente fala, ah, eu pago imposto, eu tenho que ter. Tem mesmo. Essa seria a forma de contraprestação do usuário, tá? Só que lá no direito tributário, quando a gente faz uma análise técnica, não é bem assim, né? O imposto não é convertido diretamente na prestação do serviço. Mas para fins de direito administrativo, isso é o que nos basta. Legal? Então, primeiro, em relação à classificação individual e geral, prestação de atividades, de serviços públicos gerais e individuais. Avançando aí, a gente tem uma classificação quanto à prestação, beleza? E aqui muito cuidado, porque a gente também tem aí certa divergência doutrinária. Em relação à prestação do serviço, eles podem ser considerados delegáveis
que são aqueles que podem ser prestados pela administração pública ou ter a sua prestação delegada a particulares, mediante contratos de concessão ou permissão. Por exemplo, é o que acontece na área da telefonia. E nós temos os serviços indelegáveis, que são aqueles que somente podem ser prestados pelo Estado centralizadamente, ou pelas pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração indireta. São serviços públicos cuja prestação exige exercício de poder de império, ok? Por exemplo, garantia da defesa nacional. Vem comigo aqui, só para a gente fechar esse raciocínio, esse recorte da nossa aula, desse nosso encontro. Quando a gente pensa em serviços delegáveis, a gente pensa nessa estrutura aqui, na administração em relação a particulares, perfeito? Então, quem detém a titularidade sempre é a administração pública. É ela a detentora titular do serviço público. Fechou? Só que, vez ou outra, ela vai fazer o quê? Chama o particular para prestar serviço em seu nome. Quando a gente fala em serviços públicos delegáveis, ok? Significa que eles podem ser repassados pelos meios legais, contrato de permissão ou concessão, aos particulares. São indelegáveis quando a própria administração tiver que prestá-los de forma direta, ok? Cuidado, porque quando a gente diferencia a administração direta da indireta, a discussão que existe é em relação às pessoas jurídicas de direito privado, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Prevalece o entendimento de que serviços públicos, ok, não são, via de regra, delegáveis às pessoas jurídicas de direito privado. Só que se liga, porque a própria Constituição, lá no artigo 175, ela trata da delegação a pessoas de direito privado. E aí que muita gente confunde, porque as pessoas as quais são tratadas lá no artigo 175 são essas pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Fechou? Então, para sua prova, leva serviços delegáveis, beleza, aos particulares. Indelegáveis só dentro da administração pública, que é aqueles que têm relevância para toda a coletividade em relação ao exercício de atos de império. Fechou? Tranquilitos? Então, o nosso bate-papo espero que tenha sido proveitoso para você, que tenha assimilado aí os principais pontos. Vejo vocês nos próximos episódios. Grande abraço e até mais.